Este é o território brasileiro atual, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo o quinto maior país do mundo, ocupando 5,7% da superfície terrestre e 47,3% da América do Sul. Internamente, o Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Porém, essas fronteiras nem sempre foram assim. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. A população que aqui viviam eram os indígenas. Até que em 1500 os portugueses chegaram no lugar que hoje se localiza o Porto Seguro. E eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz e perceberam que é um lugar maior que uma ilha e passou a chamar de Terra de Santa Cruz. Os portugueses rapidamente se expandiram no litoral. O mapa que podemos encontrar do território brasileiro nessa época é este, onde existia o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficava com a parte e a Espanha com a outra. Para manter o território, os portugueses utilizaram um sistema chamado como capitanias hereditárias e dividiram em várias partes, entregando as partes para portugueses importantes, que tinham como objetivo administrar e proteger o território contra invasões. Fizeram também plantações e invasões. Em 1534, esta era a divisão em capitanias hereditárias: Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, Santana. Em 1549 é criada a primeira capital do Brasil, Salvador. Porém, este modelo não funcionou muito bem, porque apenas duas capitanias se desenvolveram. Então, posteriormente, dividiram o Brasil em dois grandes estados, Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Durante o século XVII, os portugueses foram expandindo o território brasileiro mais para o oeste, mas geralmente ficando mais próximo ao litoral, mas se expandiram para o interior do Brasil. Em 1709, o Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste e essa era a sua fronteira. Internamente, era dividida em 7 capitanias: Grão-Pará, Maranhão, Bahia, Rio-São Paulo, São Pedro e Rio Grande do Sul. Em 1720, foi criada a capitania de Minas Gerais. Em 38, surgiu a capitania de Santa Catarina. Em 1748, São Paulo se divide novamente. No mesmo ano, São Paulo passa a ser parte da capitania do Rio de Janeiro. Em 1763, Rio de Janeiro passa a ser a capital do Brasil. Em 1799, o Rio Grande do Norte se fragmenta. A Guiana Francesa já foi invadida por vários povos, mas no final a França invadiu o território, mantendo-o até hoje. Em 1811, o Brasil tinha perdido a região de Contestado, no oeste de Santa Catarina, para a Argentina. Porém, criou o Rio Grande do Sul. O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvares. Este foi o ano da Revolução Pernambucana, entre outras coisas no Brasil. Pernambuco tentou ser independente, mas falhou. Em 1820 surge o Sergipe.
Em 21, o Brasil anexa a Cisplatina, o atual Uruguai. Em 1822, o Brasil declara independência e surge então o Império do Brasil. Pernambuco perde mais território, principalmente por causa da Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que ocorreu no Brasil. O Goiás também perde território para Mato Grosso e para Minas Gerais, a parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro. Em 1836, o Rio Grande do Sul se torna independente. Em 1839, Santa Catarina também se torna independente. Porém, no mesmo ano, volta a fazer parte do Brasil. Em 1845, o Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil. Essas independências não foram reconhecidas por outros países. Em 1850, surge o Amazonas. Em 1853, o Brasil, São Paulo se divide e surge o Paraná. Em 1867, o Brasil avança sua fronteira para o oeste, aumentando a província do Amazonas e do Mato Grosso. Em 1889, acontece a Proclamação da República. Em 1903, o Brasil recupera uma parte do Paraná. Acontece então a Revolução Acreana. O Acre se declara independente e logo após isso, o Brasil ocupa o território do Acre, faz um acordo com a Bolívia e paga para ter direito ao território do Acre. O Amazonas aumenta mais um pouco. O Acre, nesse momento, é apenas um território e não um estado. Em 1943, são criados vários territórios, entre eles o Amapá, Rio Branco e Guaropé. Em 1946, Iguaçu muda de nome e volta a fazer parte dos antigos estados. Guaropé muda o nome para Rondônia. Em 1960, o Distrito Federal vai para o centro do país, no estado do Goiás. Rio Branco muda para Roraima. Em 1977, cria o Mato Grosso do Sul. Em 1988, cria-se o Tocantins, o último estado a ser criado, sendo o estado mais novo do Brasil. Desde então, Tocantins é o estado que mais cresce.